Olá, aqui é o professor e pastor Gilberto Barbosa da Costa. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Gilberto Barbosa 25 para mais um tempo de reflexão. Antes da reflexão de hoje, eu quero fazer aqueles pedidos básicos, né? Pedir para você curtir o nosso vídeo, pedir para você assistir o vídeo até o final, deixar o seu comentário para você entender a nossa proposta de reflexão e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que mais pessoas estejam participando desse momento também, tá bom? No nosso vídeo de hoje, nós vamos estar refletindo sobre um tema que eu já conversei aqui no primeiro vídeo postado no canal, ser cheio do Espírito Santo. Então, naquela oportunidade, nós falamos sobre vença os desafios desse tempo sendo cheio do Espírito Santo. Quando a gente analisa o ser cheio do Espírito Santo no contexto do apóstolo Paulo, quando ele fala lá no capítulo 5 de aos Efésios, capítulo 18, né? Mas enchei-vos do Espírito, tem todo um contexto ali que eu acho muito interessante para nós, principalmente você que expressa a religião cristã. Ser cheio do Espírito Santo não parte de uma incoerência, porque a gente não pode afirmar que somos cheios do Espírito Santo se tem algumas coisas que não estão acontecendo na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo não é pura e simplesmente uma expressão aparente, né, de fervor, né, de autoridade, né, a forma como alguém fala, se expressa, na liturgia do culto, por exemplo. Ser cheio do Espírito Santo não é isso, porque tem muita gente que expressa assim uma autoridade, uma intrepidez, mas tem muita carência, principalmente ética, na sua prática, na sua vivência, no seu dia a dia. Então o apóstolo Paulo, ele trabalha, né, dentro de um contexto em que ele diz assim, por exemplo, um filho que não honra o seu pai e a sua mãe, ele não é cheio do Espírito Santo no contexto paulino. Por exemplo, um marido que não ama a sua esposa, ele pode fazer toda e qualquer coisa, impressionar os outros, mas no contexto paulino, ele não é cheio do Espírito Santo. E daí por diante, um senhor, um patrão que maltrata, espanca os seus empregados, os seus servos, como era naquele contexto, não tem como ele dizer, eu sou um cristão cheio do Espírito Santo, se comportando dessa maneira. Então, nós estamos assim, diante de mais um ano, os nossos desafios continuam na família, no ministério, no nosso trabalho, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. E o convite, né, o imperativo para nos enchermos do Espírito Santo continuam valendo. Valendo para a nossa prática, valendo para a nossa ética comportamental, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no desenvolvimento, né, do nosso trabalho, das nossas tarefas, das nossas responsabilidades. Então, assim, que a gente tenha uma expressão maravilhosa de adoração, quando louvamos, quando cantamos, quando pregamos, mas que principalmente a ética no nosso comportamento, que ela principalmente demonstre que nós somos cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está cheia de Deus. Então, uma pessoa que está cheia de Deus, ela transmite esses valores próprios de quem está cheio de Deus. Então, assim, não tem ninguém cheio do Espírito Santo traindo, não tem ninguém cheio do Espírito Santo enganando, não tem ninguém cheio do Espírito Santo mentindo para as pessoas, não há ninguém cheio do Espírito Santo propagando ódio, desrespeito,
Não existe essa possibilidade. Porque as pessoas que vão se enchendo do Espírito, elas passam a transmitir coisas e valores, a expressar ações, reações próprias de quem é cheio do Espírito Santo. Então, assim, vale a pena prosseguir se enchendo do Espírito, não nos embriagando com vinho, com aquilo que traz desequilíbrio, falta de estabilidade. Mas quando nós nos enchemos do Espírito, esse equilíbrio que vem de Deus para os nossos relacionamentos, para o desenvolvimento da nossa vida, tudo isso passa a nos acompanhar. Porque senão nós vamos cair em muito naquilo que Jesus criticava muito no seu tempo dos religiosos, os fariseus, os escribas, os sacerdotes de Israel. Eles eram muito da aparência. Então, assim, muitos aparentam ser cheios de Deus, muitos aparentam ser cheios do Espírito de Deus. Mas, na verdade, as práticas, os pensamentos demonstram outra coisa. E o que Jesus disse? Jesus os chamou de hipócritas. Hipócritas, porque é nada além da aparência. Então, assim, eu acho muito importante a expressão de uma religião, é muito importante ter fé. Por exemplo, a medicina já corrobora que, assim, num tratamento de um problema de saúde difícil, de uma doença muito complicada, ter fé ajuda muito para a melhoria, para o restabelecimento das pessoas. Mas, assim, a nossa expressão religiosa, ela não deve ser hipócrita, apenas de aparência, valores apenas de aparência. E quando nós nos enchemos assim do Espírito, as coisas boas de Deus que estarão entranhadas em nós, em nossos corações e nossas mentes, automaticamente elas vão saltar para fora e vão fazer parte da nossa vivência e vão fazer parte do nosso compartilhar com a nossa família, com os nossos irmãos da comunidade de fé, para quem expressa uma religião, no nosso local de trabalho. As nossas ações serão honestas, serão nobres, serão dignas. Por quê? Porque estamos cheios do Espírito. Então tudo aquilo que é próprio de Deus, que é próprio do Espírito de Deus, vai estar se tornando realidade. Se tornando realidade na nossa vida. Para que não seja uma expressão hipócrita. Que eu diga, que eu pense, que eu ache, eu sou cheio do Espírito. Mas quando a gente vai averiguar as atitudes, as ações, a gente percebe que há um déficit, que há uma falta, que há uma necessidade de se evoluir mais como pessoa, maturar esse caráter, aperfeiçoar um pouco mais, para que aquelas coisas que são importantes não fiquem apenas no discurso da nossa vida, mas que possam, assim, valer a pena, tá? E nós estamos diante de uma situação, de uma realidade no Brasil e no mundo, que nós entendemos que quanto mais pessoas se encherem do Espírito de Deus pela fé e colocar isso em prática, nós teremos mais condições de vencermos as lutas, os desafios, as dificuldades que nós temos para diante de nós. Então, assim, vamos caminhar, vamos viver, vamos buscar esse enchimento do Espírito, não para se julgar melhor do que ninguém, achar-se superior aos outros, mas para que a gente possa propagar coisas que são próprias de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então vamos nos encher de Deus, vamos buscar mais do Senhor, você que tem fé, vamos nos encher do Espírito e automaticamente compartilharmos essas coisas boas que são próprias do Espírito de Deus, tá bom?
Um abraço a todos e até a próxima oportunidade de fazermos mais reflexões. Até lá. Tchau, tchau.